Olá pessoal, o Wellington aqui da Editora Reflexão, tudo bem? Estamos aqui recebendo a visita do professor Rodrigo, Rodrigo Calçalemos. Ele acabou de escrever um livro muito interessante, vou aqui mostrar para os irmãos, né? Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos. E o Rodrigo, junto aqui conosco, a gente está aqui estabelecendo um papo, né? Uma conversa aqui. E uma das coisas Rodrigo, o que você poderia colocar, ou tá aqui falando para a gente, dentro de uma primeira dificuldade para escrever o livro? Olha, eu encontrei algumas, na verdade, dificuldades para escrever essa obra, mas talvez a principal dificuldade foi a escassez de materiais sobre o assunto, né? Você tem pouquíssima coisa em português, em inglês também você tem pouquíssimas coisas que tratam especificamente ou detidamente a respeito desse assunto. Sobre os pais da igreja, tem uma ampla gama de obras. Mas agora, o que eles pensaram, falaram, escreveram sobre a possibilidade da apostasia é muito pouco. Então, a minha dificuldade foi encontrar materiais sobre esse assunto. E encontrei bem pouco, por isso que acabei tendo que ir nas chamadas fontes primárias, se assim podemos dizer. Ok. A gente sabe que todo pesquisador, no início, quando ele está ali procurando se descobrir, é a questão do tema. Você já tinha isso dentro de você? Bem definido, eu já quero pesquisar sobre esse tema, eu já quero estar discorrendo sobre isso. Você já tinha isso ou como que aconteceu isso? Tá, então, na verdade, o que ocorre? Essa obra, ela é fruto da minha pesquisa, do trabalho de conclusão de curso, que eu entreguei em 2018 no Seminário Teológico do Betel Brasileiro Extensão Santo André, sob a orientação do professor e doutor Carlos Augusto Vailate. Então, esse livro, na verdade, ele é uma adaptação com ligeiras modificações desse trabalho de conclusão de curso que eu escrevi. Inicialmente, eu falaria sobre o assunto da possibilidade da apostasia, tanto na Bíblia quanto na história da igreja. Entretanto, como era um trabalho de conclusão de curso, eu percebi que daria algo muito extensivo, muito grande. Aí o meu orientador falou, olha, deixa isso para um mestrado, para um doutorado, enfim, né? Fala sobre só a história ou só a Bíblia por enquanto. E quando eu comecei a ler, a pesquisar, esse assunto me chamou bastante atenção e aí por isso que eu acabei escrevendo. É que todo campo de pesquisa a gente sabe que a gente tem que dar uma funilada, né? Sim. Tem aquele funil dentro do campo Delimitar, da pesquisa, né? aquela delimitação do tema. Uhum. Mas, além de tudo, que fica a curiosidade de todo esse trabalho que é feito. Qual capítulo você consegue destacar que mais foi aquele que te impactou? Olha, é difícil nós falarmos assim de um capítulo em específico, né? Mas talvez o capítulo 2 e também o capítulo 3, quando eu exibo ali a opinião dos pais gregos sobre esse assunto. Porque os pais da igreja, em geral, tanto os de fala grega quanto os pais de fala latina, eles criam no livre-arbítrio. Entretanto, a atitude dos pais gregos sobre o problema do livre-arbítrio era diferente da atitude dos pais latinos. Os pais que escreveram em grego, eles partiam do intelecto, ao qual a vontade do ser humano está subordinada e por meio dessa opera. Em outras palavras, aquilo que o homem pensa, ele poderá fazer. E quando eu comecei a ver esse assunto, eu percebi que os pais gregos davam uma acentuada a mais, se assim podemos dizer, no livre-arbítrio do que os pais latinos. Os pais latinos já olhavam a composição, a natureza humana, de uma maneira um tanto quanto pessimista. Tá? Eles enfatizavam o livre-arbítrio, mas falavam que inicialmente a graça tinha que trabalhar no coração do ser humano para que somente depois ele pudesse dar o primeiro passo em direção a Deus. Os pais gregos falavam da ajuda da graça divina também, mas a posteriori. Isso me chamou muita atenção. Era algo que eu já tinha ouvido falar, mas quando eu comecei a pesquisar as fontes primárias, os textos, eu percebi que essa é uma questão bem interessante. Então foi algo que me chamou muita atenção. Os pais gregos enfatizaram demais o livre-arbítrio. Também nós sabemos o porquê, né? Por causa do determinismo presente nas culturas grega, romana, né? Que entendiam que o destino dos seres humanos estavam traçados e tudo. E quando eu comecei
a pesquisar esses assuntos, eu falei, olha que questão interessante. Então foi o capítulo 2 e o capítulo 3. Em geral me impactou, né? A obra inteira, mas capítulo 2 e capítulo 3 me chamou muita atenção por causa dessa acentuação do livre-arbítrio por parte dos pais gregos. Eu acho que o que encanta na pesquisa são as descobertas, né? Sim. Aquilo que você vai descobrindo ao longo dela. Sim. Você vai pesquisando e você vai descobrindo. Eu acho que um ponto interessante que você trouxe é a questão dos latinos e o representante maior. Parece que Santo Agostinho foi aquele que trabalhou um pessimismo maior. Sim. E ficou esse contraponto com os gregos. Né? Sim, exatamente. É o que ficou bem interessante. Agostinho é interessante porque ele tem pelo menos 2, 3 períodos da sua vida, né? O pensamento de Agostinho, muitas pessoas não sabem disso, não veio pronto, foi se formando a partir de uma série de debates com o maniqueísmo, com o pelagianismo, com o donatismo e tal. O Agostinho jovem, ele defendia o livre-arbítrio, né, a resistibilidade da graça, a eleição por presciência, tudo. Mas depois do debate com os donatistas e com o Pelágio, ele acabou que mudando o entendimento dele, né, e tendo uma visão um tanto quanto pessimista, entendendo que, né, Deus elegeu incondicionalmente alguns indivíduos para a salvação, tudo, né, diferentemente da sua opinião inicial, que era do livre-arbítrio. É verdade. Pessoal, como vocês podem ver, o debate, o diálogo, ele é longo, é extenso, mas a obra tem muitas outras informações. E o nosso objetivo aqui é aguçar a sua curiosidade, de que você possa adquirir o livro, que você possa ter um contato com todo esse conteúdo que o professor Rodrigo veio pesquisando, veio desenvolvendo, e que você possa se deleitar diante disso. O nosso objetivo praticamente é esse. Então a gente agradece imensamente, né? Agradece imensamente a presença do Rodrigo aqui. E aguardem que vão ter novas divulgações de material e novos autores aqui.